Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre toda a sua família. O programa Restaurando Vidas começa agora para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você já se perdeu em algum lugar? Você já se perdeu em algum lugar que não tinha nenhuma placa de indicação, nenhuma placa de localização? Às vezes você não encontrava ninguém para perguntar como fazia para sair deste lugar? Muitas pessoas vivem assim na vida espiritual também. Não sabem onde estão, não sabem para onde ir e não sabem o caminho para se chegar ao Pai. Eu não sei se você já pensou nisso, mas Deus quer te dar vida eterna. E para isso existe um caminho. João capítulo 14, versículos 5 e 6 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé sempre tinha muitas dúvidas e Tomé faz a pergunta a Cristo Jesus. Jesus estava próximo de deixar esta vida em carne e voltar para a glória do Pai. E ele diz: mas eu vou vos preparar moradas. E Tomé falou: Senhor, mas nós não sabemos como fazer para chegar até lá. E Jesus dá a explicação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vai a Deus senão por Cristo Jesus. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus. E Ele é o único caminho. Talvez você ainda não tenha decidido viver para Jesus, e a única vida é Cristo Jesus. E eu faço um apelo a você nesta manhã: procure buscar Cristo Jesus, entregar sua vida a Ele, e Ele vai te levar em segurança até a vida eterna. Ele é o único e verdadeiro caminho. Só através dele nós podemos chegar a Deus. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, que você tenha uma sexta-feira abençoada em Cristo Jesus. Eu quero conversar hoje com o primeiro sargento da PM, José Silvério de Castro. Ele tem uma experiência de vida muito cedo, morando numa favela na Grande Belo Horizonte, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Vamos passar então essa entrevista. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, primeiro sargento José Silvério de Castro. A paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Amém, paz do Senhor Jesus. Obrigado. O irmão aposentou agora, vamos dizer assim, foi para a reserva há quanto tempo? Já tem 1 ano e meio de reserva. Mas é uma vida ali na PM dedicada, quantos anos? 30 anos de serviço 30 prestado. anos. O irmão veio de onde? Eu sou oriundo de Belo Horizonte. Belo Horizonte. E seu começo de vida foi muito difícil, né, meu irmão? Parece Sim. que houve um abandono por parte de pai, sua mãe teve que enfrentar tudo sozinho. Sim, nós somos 13 irmãos ao todo, e o meu pai, ele não foi muito presente, ele foi um pai ausente. Ele deixou a minha mãe cuidando dos 13 filhos em uma região de Belo Horizonte, uma favela, um aglomerado, chamado Vila Semig. E lá, como todo aglomerado, como toda favela em Minas Gerais e no Brasil, é cercado de todo tipo de mazelas, violência, droga, crimes diversos. E, no entanto, a minha mãe, ela desde que a gente iniciou a vida, ela tem um cuidado, teve uma cautela muito grande, para que a gente não tivesse desvio de caráter, desvio de moral. Embora a gente morando num ambiente que não era propício, mas ela lutou sozinha inicialmente,
porque meu pai, ao sair, deixou o último filho com 1 mês de idade e o primeiro com 14 anos. Então eram 13 bocas para alimentar, 13 filhos para cuidar e ela sozinha. E como é que ela buscava esse recurso? Na realidade, o primeiro recurso que ela conseguiu foi o seguinte: ela lavava roupa para funcionários da Fiat Automóvel, porque naquela época a Fiat estava se instalando no Brasil e ela ficava ali na portaria da Fiat e se oferecia para lavar roupa para os funcionários. Então, às 5 horas da manhã, ela pegava a roupa dos funcionários, levava para casa, lavava, passava e no outro dia ela entregava as roupas e recebia ali o dinheiro suficiente para o alimento, para que não faltasse nada. É interessante que hoje as pessoas, elas estão degradadas moralmente. Porque às vezes a pessoa fala, olha, você me dá uma coisa, você fala, não, se não der eu roubo. A sua mãe não fez isso, né? Ela foi, pleiteou uma oportunidade, ela insistiu, persistiu naquela oportunidade e sempre num caminho de moral e de retidão. Sim. Embora ela não tivesse conhecimento do verdadeiro Deus, embora ela não tivesse conhecimento do fundamento cristão, mas ela havia dentro dela alguns valores morais, valores éticos, e foram esses valores que nos sustentaram durante esse tempo. Agora eu queria falar com o irmão. O irmão teve uma adolescência tranquila, uma juventude bastante tranquila? Eu não posso dizer tranquila, tendo em vista o ambiente que a gente morava, porque a violência ali nos cercava. Hoje, 80% daquelas crianças, daqueles jovens que conviveram comigo, ou estão mortos, ou estão presos por crimes diversos. Nós nos sustentávamos em minha mãe, mas a tranquilidade era por saber, por ter conhecimento de que havia uma proteção dela, mas agora o ambiente era desfavorável, as condições financeiras eram desfavoráveis, até mesmo os valores que se utilizavam ali na vila são desfavoráveis. Agora, nesse tempo todo, até a sua juventude, alguém se aproximou de você, na sua casa, dos seus irmãos, da sua mãe, e falou do amor de Jesus? Olha, na realidade, pela forma que vivíamos, pelo ambiente que nós vivíamos, não. Eu só fui mesmo abordado e iniciado em valores cristãos após 18 anos, 17 anos de idade. E quando o senhor resolveu frequentar um culto ou participar de um culto, quando foi a primeira vez? A primeira vez que eu fui a um culto foi a minha esposa hoje, na época trabalhava comigo e ela era cristã. E a gente trabalhava junto e eu queria namorar com ela. E ela me fez a proposta, olha, vamos namorar, mas nós vamos estar na igreja. Então você tem que aderir à minha fé para que a gente comece a namorar. E, na realidade, como eu tinha inicialmente interesse em namorar com ela, foi assim que eu conheci a igreja. E o senhor se sentiu mal a primeira vez, se sentiu bem? Como é que foi essa sua iniciada na igreja? É igual eu disse para o senhor. Inicialmente, o meu objetivo na igreja não era a conversão. Inicialmente, o meu objetivo na igreja era a minha esposa. Só que Deus quis que eu estivesse em uma igreja onde as pessoas tratam as pessoas muito bem. Ali foi a Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. E quando a gente chega ali na igreja, de imediato, pessoas preparadas se aproximam da gente. Se aproximam, tentam nos fazer ficar bem. E aconteceu isso comigo. Chegando lá, alguns jovens aproximaram e começaram a me mostrar uma face do Evangelho que eu não conhecia, que até não entendia, porque no meu entendimento o Evangelho era uma coisa exaustiva, cansativa, e eu percebi que havia a possibilidade de servir a Deus de uma maneira agradável, prazerosa, e foi assim que eu comecei.
E a sua história mesmo de conversão foi quando? Bem, em 1997, quando eu casei com a minha esposa, para casar, eu fiz o curso de preparação de noivos e teria que ser convertido. Eu me converti e casei em 97. 97. 97. O que mudou na sua vida com a conversão? Bem, valores morais, valores éticos, a convicção de que a fé é essencial, a convicção de que existe um Deus e que esse Deus é essencial para a vida do indivíduo, não importa condição financeira, não importa condição social, não importa conhecimento técnico, esse Deus ele sobrepuja tudo isso. E na minha conversão eu pude entender isso, que desde quando a minha mãe já nos preservava de crimes na adolescência e na infância, já era um cuidado de Deus, porque Deus havia já projetado para a minha vida a salvação em Jesus Cristo. Agora, o senhor trabalhava numa equipe, né, que confrontava mesmo o crime, uma equipe que ia para frente de batalha mesmo. Como é um cristão lavado no sangue do Cordeiro fazendo parte dessa frente? O que ele deixa de fazer, o que ele faz a mais? Olha, ser policial militar no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque os valores são muito deturpados. Os valores morais, valores éticos são muito deturpados. O que é certo para a legislação, muitas vezes, não é aceitável em alguns nichos, em alguns grupos éticos. E o militar que não tem a convicção de salvação, que não tem Jesus Cristo no coração, ele se enebria muito, ele se envaidece. Por quê? Porque essa sensação de poder, essa sensação de que a qualquer momento ele tem a vida ou a morte de um indivíduo, seja ele criminoso ou não, na mão, isso envaidece e inebria muito. E, como o senhor disse, eu trabalhava em um batalhão complicado de se trabalhava no batalhão Rotan, em Belo Horizonte, e trabalhei por muitos anos lá. E é um batalhão que lida muito com a marginalidade, lida muito com o crime. É a tropa de frente mesmo, né? Vamos dizer assim, né? É a tropa de choque, a tropa de frente, a tropa que só chega no local quando a situação está complicada. Quando está incontrolável, talvez, incontrolável. né? Mas consegue ser cristão lá dentro, não é verdade ou não? O cristão é cristão em todo lugar. Sim, a princípio, a priori, é essa a ideia. No meu caso específico, infelizmente, eu me julgava com uma convicção de fé inabalável e em determinado momento me foi colocado à prova isso. Eu imaginava que eu tinha uma convicção de fé alicerçada, fundamentada. Eu imaginava que nada me abalaria, nada abalaria minha fé. E em determinado momento eu tive essa fé abalada e eu fui confrontado comigo mesmo, com Deus e com minha família. Agora, hoje, o senhor olhando para trás, por todas essas lutas que o senhor passou, o que o senhor dá de conselho, por exemplo, para esse policial militar que está nos assistindo, talvez aí começando agora, para essa pessoa que trabalha numa fábrica, que tem oportunidade de fazer o certo e o errado? Qual é o conselho bíblico que o senhor dá para essa pessoa? Nós temos que entender o seguinte, e o policial militar, policial civil, qualquer autoridade constituída, ela tem que entender que ela está ali, ela foi constituída por Deus. Todo o poder, toda a autoridade que ela tem emana de Deus. Portanto, ela tem que ser subordinada a Deus. E se ela ferir esse preceito, se qualquer tipo de autoridade ferir esse preceito de que a autoridade que ela possui emana de Deus, com certeza ela vai sofrer as consequências, porque a maior verdade da vida é a lei da semeadura.
Se você planta, você vai colher com certeza. Então eu aconselharia a qualquer um recém-formado hoje, se fundamente no Evangelho de Cristo Jesus, se fundamente na palavra, se fundamente da verdade. Não se negue a cumprir a determinação que você recebe. Não se negue a cumprir a lei, mas que a lei esteja debaixo dos estatutos do Senhor. Não exagere, não extrapole naquilo que tem que ser feito. Agora, é muito linda também essa profissão, né? Chamada policial militar, porque, a princípio, o que nós pensamos é na segurança, né? Quando você tem algum problema, quem que você lembra? Você lembra do policial, para estar ao seu lado, para te dar um apoio, você não está preparado para lidar com situações. Então, nós temos que valorizar também, né? Os policiais militares, todos que trabalham com segurança e, principalmente, aqueles que trabalham com integridade, interesse diante de Deus, porque prestam um grande serviço à sociedade, não é isso, meu irmão? Pastor, com certeza. Na realidade, nós, infelizmente, o ser humano, ele não está preparado para, muitas vezes, ser, conforme era desejo de Deus, um governo teocrático, onde Deus determina. Muitas vezes nós não temos essa qualificação. E cabe, então, ao Estado determinar normas, estatutos, leis. E o militar, ele está aí para que seja cumprido as legislações. Porém, nós temos que entender isso. Essa legislação, ela não pode extrapolar, ela não pode ferir a nossa convicção de fé. Ela não pode ferir o fundamento de fé do cristão. Então, em resumo, primeiro é a palavra de Deus. Primeiro agradar a Deus em todas as coisas, né? Nos pensamentos, nas ações, na nossa vida, agradar ao Senhor. E o resto ele vai acrescentando, não é isso, meu irmão? Sim, eu fico muito com o Salmo 40, onde a palavra fala assim: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor faz toda a diferença do mundo. Se nós, enquanto seres humanos, entendêssemos isso, que quando a gente espera com paciência em Deus, seja na área financeira, seja na área intelectual, seja na área moral, seja na área econômica, qualquer área, se nós esperarmos em Deus, com certeza, Ele nos responde e responde da melhor e mais sábia maneira, que é nos dando aquilo exatamente que nós precisamos em nossas vidas. Amém. Meu irmão, eu queria agradecer o carinho, o senhor ter aceitado o convite. Queria aqui deixar uma homenagem aos policiais militares, policiais civis, policiais federais. Que Deus cuide de vocês, que a bênção do Senhor seja liberada sobre a vida de vocês e seus familiares, e que tudo o que vocês forem fazer, em primeiro lugar, seja para honrar e para agradar a Deus, aquele que pode realmente dar salvação, refrigério, aquele que pode te levar em segurança, não só você, toda a sua família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, irmão? Amém. Nós somos muito gratos e fico muito feliz ao Senhor por ter essa oportunidade de mais uma vez estar falando do carinho, do amor de Deus, da misericórdia e principalmente da salvação que há em Jesus Cristo para todos nós. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já.
quero trazer uma palavra para você que diz respeito a não se amoldar ao mundo. O mundo tem ditado muitas regras e tem tentado envolver o seu coração para que você o siga. Mas nós temos pela palavra que o mundo é governado por Satanás. Esse sistema corrompido que nós temos visto através dos noticiários, esse sistema frio, fraudulento, sem amor, é a resposta para aqueles que estão sendo governados por Satanás. Todo aquele que se entrega a Cristo Jesus, todo aquele que vive uma vida no amor de Deus, ela tem procedimentos diferentes e ela não se deixa envolver pelo mundo. Eu quero ler um texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra. A Tua palavra é a vida eterna, Senhor Deus, e nós queremos aprender. Eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante que a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo a Deus. Antigamente, o sacrifício era preciso que morresse, era preciso que fosse derramado sangue, mas agora a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, diário, de obediência, de submissão à vontade de Deus. E só conseguimos pela misericórdia do Senhor. Por isso esse texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos aqueles que querem realmente prestar um culto a Deus, ter uma vida que agrade a Deus, precisam ter santidade, precisam ser agradáveis a esse Deus. O mundo, hoje, ele tem padrões totalmente diferentes daquilo que Deus espera. E as pessoas, muitas vezes, as que se dizem religiosas, estão vivendo fora desse padrão, fora da obediência a Deus, fora desse culto que agrade ao Senhor. Como está a sua vida? Como está o seu culto prestado a Deus? Nós pensamos que muitas vezes nós só cultuamos a Deus quando tem um culto dentro da igreja. Não, a nossa vida tem que ser o culto. Você sai da reunião no templo, você continua culto a Deus. Você continua culto a Deus no seu trabalho, nos seus estudos, você continua adorando ao Senhor na sua casa, no tratamento com seus familiares. A sua vida tem que ser para a adoração do Senhor. E por que sacrifício? Porque agora eu não mais faço as minhas vontades, mas eu me anulo para fazer as vontades de Cristo Jesus. O que é isso? Aquelas minhas vontades que eram extremamente carnais, elas vão para outro lado, elas não fazem mais parte da minha vida, mas eu vivo para louvor, para a glória do Senhor, eu vivo para que as pessoas vejam Jesus através da minha vida. Santidade é separação, é estar agora com o desejo de agradar a Deus, é não se contaminar com as coisas do mundo. Santidade é dizer, olha, todos os meus padrões têm que ser bíblicos. Eu só vivo agora para louvor do Senhor. Eu fui separado para agradar a Deus. Você tem tido esse tipo de vida, de louvor e adoração ao Senhor exclusivamente? Este é o culto racional. É um culto que você obedece a Deus. Você tem prazer em viver para Deus. E a palavra do Senhor continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Interessante que este século tem citado algumas regras. Por exemplo, um filho pode tomar decisões que ele quiser,
até sexuais. Ele pode escolher agora se ele quer ser um homem ou se quer ser uma mulher. O homem hoje, ele pode pisar por cima de outro para subir na empresa. Não interessa, o que interessa são as conquistas. Você já não olha mais para as pessoas com misericórdia e compaixão. Você já não tem tempo mais. O mundo tem roubado todo o seu tempo. Você nota que antigamente o homem ia para o trabalho e a mulher cuidava da família. Hoje os dois trabalham e os filhos ficam a cuidado de terceiro. É o mundo que tem colocado no nosso coração o desejo de possuir as coisas, e nós possuímos tantas coisas que não podemos mais ficar com a família, porque nós temos que produzir muitos recursos, muito dinheiro, para poder suprir as necessidades dos lares, que não são mais básicas, mas que são extremamente abusivas. Isto é o mundo que tem relatado, é o mundo que tem tomado as pessoas e colocado essa nova maneira de viver. E a palavra do Senhor é: não vos conformeis com este século, com essa maneira de viver. Mas é preciso transformação pela renovação da sua mente. E é interessante que quando a palavra entra nos corações, a mente realmente começa a ser transformada. As prioridades, agora, elas são bíblicas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E nós agora não valorizamos mais o ter, e sim o ser cristão, o ser obediente, o ser responsável, o ser apaixonado por Jesus. E os valores, então, agora eles são bíblicos, totalmente bíblicos. Você já pensou nisso? Que o mundo quer roubar a sua família, que o mundo quer roubar a sua juventude, que o mundo quer roubar a sua saúde. Mas é preciso uma renovação da vossa mente, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você começa a experimentar qual a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas equivocadamente fazem esse juízo: olha, se eu for para uma igreja, se eu for servir a Deus, olha, a minha vida vai estar acabada porque eu não posso nada. Eu tenho que cortar muitas coisas da minha vida, mas eu quero falar para você que é muito diferente. Quando você tem a mente renovada, quando você tem o coração transformado por Cristo Jesus, você começa a enxergar as coisas boas em Deus, as coisas agradáveis e a perfeita vontade dEle, e você começa a priorizar esse convívio com Deus, essa submissão a Deus, e isso é que vai preencher o seu coração. As pessoas pensam que um carro novo vai preencher o coração. Não, ele vai te dar momentos de alegria, mas daqui a uma semana ele já não é mais novo, ele já está usado. As pessoas pensam que quando tiverem a casa própria vão ser saciadas e o coração vai ser totalmente transbordado. Não, a casa própria é uma bênção, mas Cristo Jesus, Deus Pai, Espírito Santo de Deus, só isso pode preencher o seu coração, só isso pode inundar a sua vida com uma alegria abundante, independente da situação, independente do local que você vive, independente pela tribulação que você passa. Quando você conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nada pode te deter, e você pela fé caminha com os olhos fitos em Cristo Jesus. Como é que está a sua vida? Você tem alegria, você tem paz na sua alma, você tem desfrutado de um sono tranquilo no Senhor, porque Deus quer que você confie somente nele, porque Ele satisfará os desejos do seu coração. Você precisa buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa valorizar a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu peço a tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada, inundada pelo poder do teu amor, e que ela de agora em diante possa valorizar em primeiro lugar um relacionamento íntimo na tua presença, e que a tua glória, a tua graça resplandeça sobre o seu lar. Eu abençoo Poços de Caldas, eu abençoo Minas Gerais e a nossa nação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre.
pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar.